Se você passa mais de 10 minutos na internet, com certeza você já viu esse vídeo aqui do Padre Paulo Ricardo. E os nossos santos são luminosos na história da igreja. Os nossos santos são lindos. É lindo ser católico. Eu amo esse vídeo. Às vezes eu tenho vontade de sair gritando, igual o Padre Paulo Ricardo faz. Diante dessa introdução maravilhosa, nesse vídeo eu vou te mostrar alguns dos motivos pelos quais eu considero ser lindo ser católico. Lembrando que essa é a minha opinião pessoal. Eu não estou aqui representando o Papa, nem o Vaticano, nem a Igreja Católica. São apenas as minhas opiniões pessoais sobre como é lindo ser católico de fato. Então vamos lá. Então, quando eu paro para pensar em por que é lindo ser católico, de imediato já vem à minha cabeça que nós católicos, nós fazemos uma adoração perpétua a Jesus. Né? O que eu quero dizer? A todo momento, em algum lugar do mundo, existe algum padre celebrando o mistério da Eucaristia. Existe alguém, de fato, adorando Jesus Eucarístico. Então, não importa se são meia-noite, se são 2 horas da manhã, não importa o horário que você esteja vendo esse vídeo e o dia que você esteja vendo esse vídeo. Nesse exato momento, existe alguém adorando Jesus. Né? E eu não estou falando apenas da missa, mas também da própria adoração perpétua que a gente tem através da exposição ao Santíssimo, né? Algumas igrejas, as pessoas se revezam para adorar Jesus Eucarístico e para que ele nunca fique sozinho, gente. Em qual outra religião isso acontece? Em qual outra religião Jesus é adorado de forma perpétua? De fato, é lindo ser católico. E o segundo ponto que me faz pensar que é lindo ser católico é que absolutamente todas as igrejas que eu já entrei na minha vida são absolutamente lindas. Né? Não importa em qual nível de detalhe, né, seja essa beleza, algumas muito simples. Eu sou de Minas, no interior de Minas, na roça que a gente chama, nós temos capelas, nós temos igrejas muito simples, mas mesmo assim são igrejas lindas, gente. E antes que você me fale que não importa, né, o lugar que a gente esteja adorando Jesus, desde que nós estejamos adorando Jesus, recentemente eu vi um testemunho de um irmão muçulmano que entrou numa igreja católica na Europa e naquele momento em que ele entrou, estava tocando o órgão, né, durante um ensaio, me parece. O órgão é aquele instrumento de teclado que, para quem conhece, sabe que ele é considerado o rei dos instrumentos, porque ele tem a capacidade de simular uma orquestra. Ele é um instrumento bem complexo e completo. E para além, né, dessa música maravilhosa que estava sendo tocada, a igreja era absolutamente linda. Né? Se você já entrou em alguma igreja na Europa, você sabe muito bem do que eu estou falando. As igrejas são lindas. E ele, ao se deparar com essas duas realidades, né, a beleza visual e a beleza auditiva, né, a harmonia, ele pensou que se existe uma igreja verdadeira, se Deus existe de fato, como ele acreditava, com certeza aquele ambiente era feito por ele. Não tinha, isso são as palavras dele, tá, pessoal? Não são as minhas palavras. Ele disse que não tinha como a mão humana ter feito aquilo, ter feito aquela partitura que estava sendo tocada, ter feito aquele instrumento. Realmente, tudo que ele estava vendo e ouvindo só podia vir de Deus. Então, por esse motivo, ele se converteu. E por isso, não só por isso, né, mas também por isso, a beleza importa. A beleza, gente, converte. Né? Quantas e quantas pessoas já se converteram apenas por entrar numa igreja católica?
E é lindo ser católico por isso também, porque nós católicos, né, nós temos um cuidado excepcional com a beleza. E isso é agradável a Deus, né? Isso é agradável a Deus porque isso mostra que nós estamos oferecendo o nosso melhor para Ele. E é muito diferente de você pegar uma garagem, pintar as paredes de preto e chamar aquilo de igreja, sabe? Perceba, eu não estou falando do objeto, do ambiente em si, mas da energia que nós dispomos para oferecer algo a Deus, né? Pensa ao contrário. Toda vez que Deus ofereceu algo a nós, Deus pediu ou fez algo para nós, ele se utilizou, ele fez o melhor que podia, né? Na máxima perfeição possível. Você conhece a história das bodas de Caná, do casamento, né? Jesus transformou a água em vinho, no melhor vinho que existia, né? Ele poderia ter feito um vinho intermediário, porque as pessoas já estavam alcoolizadas, era muito comum que as pessoas passassem vários dias comemorando o casamento. Então, eles serviam primeiro o vinho bom e deixavam o vinho ruim para depois, quando as pessoas já estavam alcoolizadas. Então, ela não ia perceber essa diferença da qualidade do vinho. Então, se você for olhar aos olhos humanos, não tinha necessidade de Jesus fazer o melhor vinho que já tinha sido tomado num casamento. Ele poderia ter feito um vinho inferior, né? Afinal de contas, ninguém ia perceber. Mas Deus, Jesus, não é assim. Quando Deus precisa fazer algo, ele faz com perfeição, né? Vamos voltar também lá no Antigo Testamento, quando Deus mandou que Moisés fizesse a Arca da Aliança, que era o baú onde se guardava as tábuas contendo os 10 mandamentos. Não sei se você já viu a imagem da arca, ou você leu na Bíblia, né? Porque lá descreve exatamente como deveria ser feito. Mas a Arca da Aliança, gente, ela foi simplesmente revestida de ouro, né? Pensa hoje o ouro, ele é um artigo valioso, ele é um material nobre, custa caro o ouro. Agora, imagina naquela época, como o ouro ele era valioso, né? Se você for pensar, o ouro era uma das melhores matérias-primas que a humanidade dispunha para fazer qualquer coisa. Então, Deus escolheu o material mais nobre para fazer algo que era para Ele mesmo. Então, por que a gente não pode também oferecer o melhor que a gente tem? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a beleza, porque a beleza importa e Deus já provou isso. Ele não precisava fazer uma arca revestida de ouro, ele não precisava colocar 2 querubins em cima da arca, afinal de contas, a gente não deve fazer imagem das coisas que está no céu, mas Deus se importava com a beleza, Deus se importava com como as coisas seriam feitas, né? Deus não fazia nada de qualquer jeito. Então, pessoal, definitivamente a beleza importa, a beleza converte, a beleza ordena a nossa vida. Pensa você no seu ambiente de trabalho, quando você está num ambiente organizado, você trabalha melhor, né? Quando você está num ambiente bonito, né? As paredes são pintadas, tem um zelo, tem uma plantinha. Você trabalha melhor, seu humor melhora, tudo melhora. Então, a beleza, ela faz parte da ordenação da vida humana, né? Um ambiente feio, um ambiente desorganizado, ele vai te gerar confusão mental, ele não vai te ajudar a focar no que realmente importa. Ao invés de você estar pensando nas coisas do alto, você vai estar pensando, nossa, como essa mesa está desorganizada, nossa, como esse chão está sujo, né? Nossa, como essas paredes precisam de pintura. Então, quando você está num ambiente organizado e bonito, a sua mente ela se liberta para pensar no que realmente importa, né? Pensar em coisas elevadas. E para não alongar muito esse vídeo, o último motivo pelo qual eu considero que é lindo ser católico é a unidade da igreja. Eu tive a oportunidade de participar de missas em várias cidades no Brasil.
Inclusive, eu tive a oportunidade de participar de missas na Europa, em Portugal, na França, na Itália, né, em Roma. E em todas essas igrejas, eu soube o que rezar, em que horário sentar, em que horário ajoelhar, em que horário falar, em que horário me calar. Por quê? Porque a igreja é una. Não importa em qual país você esteja assistindo à missa, a missa vai ser igual, né? A leitura do evangelho naquele dia é igual no mundo inteiro. Então, em Roma, por exemplo, eu não falava italiano, mas eu entendi a missa do começo ao fim, né? Quando eu orava o Pai Nosso, por exemplo, eu orava em português, mas eu sabia que estava sendo orado ali o Pai Nosso, eu sabia quando estava sendo feita a liturgia eucarística, eu sabia o momento do ofertório. Então, em qual outra religião isso acontece, meu Deus do céu? Qual outra religião você chega no Japão e você consegue entender tudo o que está acontecendo, você entende o rito, você entende a mensagem do padre, tudo? A igreja é uma, gente. Em qual outra igreja isso acontece? Em qual outra religião isso acontece? Uma vez, inclusive, um comentário breve, durante a minha direção espiritual com o padre, que é da Espanha, ele me falou isso e eu achei muito bonito. Ele disse assim que toda a igreja católica do mundo, ela é a casa do católico, né? E quando eu tive essa experiência de sair do Brasil e assistir missa em outros países, isso veio a mim de forma muito clara, porque eu me senti em casa. Eu não tive vergonha de entrar na igreja, eu não fiquei ali aéreo porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu soube tudo, gente. Eu soube tudo, por quê? Porque a igreja é una. Eu me senti em casa. Qualquer igreja do mundo que eu entre, católica, eu vou me sentir em casa, é a minha casa. Então, é lindo ser católico, gente. Eu poderia ficar aqui horas explicando os motivos pelos quais é lindo ser católico. Existe uma frase que diz que se católico eu não fosse, católica eu me tornaria. Por quê? Porque o catolicismo ele é inevitável, gente. O catolicismo ele nos atrai. Tenho certeza que se você está nesse vídeo e ainda não vive a fé católica efetivamente, você em algum momento vai vir até a igreja, porque é inevitável. E se você ainda não está na barca de Pedro, eu te pergunto, o que você está esperando?